Entendi. Bom, gente, a paz do Senhor, boa noite. Boa Uma noite. bênção nós podemos estar aqui reunidos mais uma vez, nessa oportunidade para a gente começar o nosso plano de estudos, né? Então, eu louvo a Deus aí pela vida de cada um que se dispôs a estar aqui para estudar. Eu sei que não é fácil, uma sexta-feira, 7h30 da noite, depois de uma semana de batalha, todo mundo precisando, né, daquela descansada. Alguns ainda estão no ritmo ainda de realizar muitas atividades, enfim, né, preparar o fim de semana. Gente que tem atividade, né, na igreja, fim de semana, às vezes sexta-feira a gente está no embalo ainda, né? A gente não dá nem para dizer que sexta-feira é o dia do descanso, né? Mas, enfim, cremos que Deus está cuidando de tudo, que Ele vai estar nos abençoando. Eu gostaria, assim, de estar dando início, né? Pedir à pastora Vera para nos conduzir em oração, para nós darmos início. Oremos. Amém. Eterno e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, damos-te graças, Senhor, por esta oportunidade. Ó Deus, queremos te pedir neste momento, toma teu filho, teu servo em tuas mãos. Ó Deus, que vai passar, Senhor, aquilo que ele já sabe. Ó Deus, iremos compartilhar uns com os outros, ó Deus, porque tu sabe a necessidade que nós temos. Ó Pai, toma nas tuas mãos, abre o nosso entendimento, o nosso intelecto, usa-nos, ó Deus, com o teu poder, com a tua glória, unge as nossas mentes. Pai querido, nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de falar algumas coisas aqui, né? Brevemente. Em primeiro lugar, né, explicar o que aconteceu nesse ano, né? O ano foi correndo e eu estava imaginando da gente começar a nossa revisão dos assuntos agora no mês de junho, tá? Então, o nosso plano era começar a estudar em junho. Mas o que aconteceu? Logo no início do mês de junho, eu peguei Covid. Aí eu fui melhorando ao longo dos dias, ao longo das semanas. Quando foi chegando na terceira semana, eu tive os sintomas tudo de novo. E aí eu fiquei mal durante o mês de junho todo. Aí virou o mês, a minha imunidade estava baixa, eu peguei uma rinite muito forte. Passou a rinite, virou uma sinusite. Então a coisa estava estreita para o meu lado. E aí nesse processo de recuperação surgiu então a minha designação para a igreja do Cabuís, ainda no mês de julho. Então, várias conversas foram iniciadas, várias reuniões foram feitas, muitos acertos eram necessários, e a minha designação era para início imediato, já no dia 1º de agosto. Então, assim, eu não tive tempo de ter dado início antes com os amados. Então, eu peço perdão aos irmãos, porque eu não quis de maneira nenhuma deixar ninguém desamparado, deixar o grupo sem fazer aquele nosso habitual plano de revisão da matéria, mas foi assim necessário em função desses acontecimentos, tá? Então eu conto com a colaboração dos irmãos e também com a oração no sentido de que a gente consiga não deixar a peteca cair, a gente consiga fazer uma boa revisão de todos os assuntos que a gente precisa revisar e que também os irmãos estejam intercedendo por mim nessa missão a qual Deus tem dado a mim, a minha família, de estar ali juntamente com a Igreja do Cabuís, trabalhando ali pela causa do Senhor. Então, estejam lembrando de nós nas suas orações, orando, visitando, né? A pastora Vera já foi lá, louvado seja Deus por isso. A pastora Fabíola já foi lá também com o pastor José Carlos. O pastor Ricardo Cunha também já esteve lá presente. Então, louvo a Deus pela vida dos pastores que já foram lá nos apoiar e sintam-se à vontade em nos visitar sempre que o coração assim chamar, né? Estejam à vontade. Então, eu precisava dar essa justificativa para os amados. Eu vou tentar nessa hora compartilhar a minha tela
Vou compartilhar a tela como um todo, deixa eu ver. Se eu compartilho a tela ou um aplicativo só. Vou tentar fazer um aplicativo de cada vez aqui. Não sei se vocês estão vendo a minha tela aqui agora, a tela que tem uma planilha. Todos vocês estão vendo? Beleza. Então, o que é isso aqui, pessoal? O pastor Eliandro aqui está me dando um apoio fenomenal para que a gente consiga, assim, organizar, né, o nosso plano de trabalho. Então, em primeiro lugar, lembrar a todos do nosso processo de credenciais ministeriais. Você que está assistindo agora ao vivo ou que poderá estar assistindo a gravação e que ainda não fez, nunca fez um processo de credenciais ministeriais, o que vai acontecer? Se você for indicado para ser avaliado no distrito pela Junta de Credenciais Ministeriais, você vai receber do pastor Alessandro ou da secretaria da igreja, ou, no caso, se você for de alguma congregação, vai receber do seu pastor titular o comunicado e os documentos que precisam preencher. Então, até o dia 5 de dezembro, tem que ser entregues todos os documentos solicitados, formulários preenchidos, a carta de recomendação assinada pelo pastor, o relatório assinado pelo pastor. Então, é necessário estar atento, que a gente tem aqui hoje é dia 7 de outubro, então a gente tem o mês de outubro todo, né? A gente tem 24, esse mês tem 31 dias, então pela frente a gente ainda tem 24 dias em outubro, mais 30 dias em novembro. Não dê bobeira com relação à documentação, já visualiza tudo que é necessário, já prepara tudo para poder estar tudo certinho até no máximo o dia 5 de dezembro. Minha recomendação é: não deixe para o dia 5, senão você não vai conseguir. Então, vai vendo ao longo do mês, vai correndo atrás, prepara tudo para entregar no distrito, né, tudo certinho, antes do dia 5, para poder você estar tranquilo quanto à avaliação. No dia 17 de dezembro, será a nossa prova escrita. Então, no 17 de dezembro, vai ser às 14 horas, lá na Segunda Igreja do Nazareno, para quem é aqui de Nilópolis. Para quem é da região dos Lagos, vai ser no Seminário Nazareno de São Pedro da Aldeia, que, se eu não me engano, funciona na Pousada. Tá? Se eu não me engano, funciona na Pousada. Sim, é na Pousada, pastor. Isso, né? Bom, então, vai ser das 14 às 17 horas a prova. Então, esteja preparado para fazer essa prova. Tendo feito a prova, virão as rodadas de entrevistas, né? Então, vão haver 2 dias aqui para quem é de Nilópolis e 1 dia para quem é da região dos Lagos. Então, nos dias 10 e 11, vão acontecer entre as 9 e as 18 horas, na segunda igreja, a entrevista, né? É a famosa banca, né? Que cada um vai comparecer para ser avaliado lá pelos nossos reverendos lá da Junta de Credenciais Ministeriais. E quem é de São Pedro da Aldeia vai ser no dia 12. Lembrando que o que cai na entrevista? Normalmente, quando a gente faz a prova escrita primeiro, eles estão com a prova escrita na mão, corrigida. Então, boa parte da entrevista é conduzida em função da prova. Se você fez uma boa prova escrita, chances há que a entrevista seja mais amena, mais tranquila. Não quer dizer que eles não vão perguntar de tudo, eles vão perguntar de tudo. Porém, há uma tendência de fazerem menos perguntas se a gente tiver acertado uma boa quantidade de questões na prova escrita. Outra coisa, deixei tal questão porque eu fiquei com medo de preencher errado, deixei em branco. Então, entre a prova escrita e a entrevista, estude para poder chegar lá explicando para eles: olha, eu não respondi porque eu não preferi não escrever bobagem, mas eu já estudei e essa questão, a resposta certa é isso, 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 e aí você já explica qual é o entendimento que você tem do assunto. Se você, ao verificar em casa que as suas respostas, você vê que respondeu errado, já chega lá preparado para apresentar a resposta correta na junta, na junta de credenciais, quando comparecer lá. Então, assim que passar a prova escrita, já liga para o distrito para poder combinar, né, o agendamento da entrevista, tá bom? Bom, sobre as aulas, tá? No dia, a gente imaginava começar na semana passada, não foi possível,
Hoje nós vamos começar falando de um assunto que é a doutrina da Trindade, e a gente vai falar de algumas coisas relacionadas à doutrina da Trindade. Estamos confirmando aí com o pastor Antônio Wagner sobre a história da Igreja do Nazareno. Estamos confirmando, já está confirmado com o pastor Sidney, 2 momentos para ele passar para nós uma visão geral da história eclesiástica. Então, o material do pastor Sidney é muito bom, a aula dele é excelente. Inclusive, acho que ele já está aí com a gente hoje, participando. Então, vai ser bênção, tá? O pastor Sidney vai nos abençoar. A seguir, vamos ter uma aula de soteriologia com o reverendo Sildemar. Então, eu conversei com ele, pedi que ele falasse sobre a doutrina da salvação, sobre os aspectos aí da doutrina arminiana, da doutrina calvinista, sobre o sínodo de Dort, todos esses assuntos que são cobrados na prova, que são pertinentes à soteriologia. Então, é um assunto muito relevante para a nossa prova. Todo santo ano é bastante pergunta. Paz, pastor Alceni, paz, pastora Rose, tudo na bênção? Estou vendo a mãozinha levantada, vocês desejam falar alguma coisa? Não sei se eles estão com áudio, parece que não, né? Deixa eu ver aqui. Não sei se está com áudio. Aparentemente não. A mãozinha está levantada, mas ainda não ligou o áudio. Bom, dando sequência, a gente vai ter uma visão geral sobre a matéria de teologia, teologia sistemática. O pastor Luciano vai ser o nosso mestre aí. E tem mais aqui duas aulas aqui que a gente está analisando quais conteúdos a gente vai priorizar. Se vocês tiverem algum assunto em específico para colocar aqui, podem indicar. Nós vamos ter 2 encontros para falar sobre o manual, porque o manual é muito relevante na vida da Igreja do Nazareno, né? Então, o pastor Marcelo Marinho, ele vai estar trazendo para a gente essas 2 aulas sobre o manual. O material dele sobre o manual é excelente. A explicação dele é maravilhosa, vocês vão gostar muito. Quem ainda não assistiu, vai gostar muito. E vamos ter também um dia para falar sobre escatologia, porque esse é um assunto que tem caído tem caído algumas questões na prova escrita e tem sido perguntado na banca. Então é bom a gente revisar esse assunto, dar uma olhada nos conceitos, né? A gente se atualizar em função disso. Gostaríamos de ter um pouco mais de tempo para trabalhar os outros assuntos, mas não vai ser possível fazer dessa forma. Então vamos seguir com essa agenda aqui. Esses 2 dias que estão em análise, a gente vai preencher com outros temas. Então, perceba que todas as sextas-feiras a gente vai ter esse encontro aqui, tá? O que vai acontecer? Esse encontro a gente vai gravar e a gente vai disponibilizar na nuvem, no YouTube. Como é que vai funcionar? Eu vou baixar o vídeo, que fica lá no aplicativo do Zoom, eu vou puxar esse vídeo e vou subir ele no YouTube. Aí lá no YouTube eu não vou colocar público, vou colocar reservado, para que a gente possa acessar e estudar a matéria. Por que eu vou colocar reservado? Por vários motivos. O principal deles é que isso aqui é um grupo fechado de estudos, né? Isso aqui não é um grupo que a gente está abrindo para todo mundo. Para que a gente tenha a liberdade de fazer perguntas, de tirar dúvidas, e não ficar uma coisa assim exposta de forma generalizada. Vai ficar só para quem está participando do nosso grupo de WhatsApp, do nosso grupo de estudos. Então, só essas pessoas vão receber o link. Então, somente elas é que vão ter acesso a esse material. Também por isso eu peço que não compartilhem com quem não é do grupo. Gente, isso não é egoísmo, tá? Isso não é maldade nem nada. É só uma forma da gente ter essa liberdade, da gente tirar dúvidas entre a gente. A gente não espalhar o link da aula para todo mundo, para poder o grupo que estiver aqui ter a oportunidade de conversar, de perguntar, de interagir, de tirar dúvida, tá? Uma outra coisa, esse grupo ele começou por uma iniciativa da pastora Neide. Então ela reuniu alguns colegas e falou: gente, vamos estudar? Aí montou o grupo e assim começou. Aí no outro ano o pastor Alexandre puxou algumas apostilas, montou e aí foi aquela bênção, todo mundo estudando junto, isso
deu um resultado excelente, todo mundo foi aprovado com louvor. Aí, nesse outro ano, depois eu comecei a ajudar, e aí o pastor Alexandre começou a dar aula no seminário, e ficou um pouco puxado para ele, eu fiquei aqui como facilitador aqui no grupo, tá? Então, esse grupo começou nesse movimento. E aí, por ser um grupo que começou ali no contexto da primeira igreja, esse grupo, quando passou para mim, essa parte de ser o facilitador, isso já foi feito com a autorização do pastor Alessandro. Então, esse é um grupo que é supervisionado pelo pastor Alessandro, é um grupo da primeira igreja. Mais um motivo para a gente não sair espalhando o link para todo mundo aí, para que a gente tenha liberdade de fazer os nossos comentários, esteja reservado aqui entre a gente, e não espalhe o grupo. Não é que a gente não queira ajudar, mas é que a gente quer manter assim esse espaço separado dessa forma, tá? Para o pessoal da primeira igreja que está estudando, tá bom? Então, para evitar qualquer tipo de ruído, qualquer tipo de comentário fora de contexto, qualquer tipo de coisa que possa vazar e dar ruído. Teve uma vez que o nosso questionário, o pessoal espalhou ele. Aí teve alguém que chegou lá na banca, o examinador da banca estava com o questionário na mão, perguntando, né, foi isso aqui que tu estudou, né? Então tá, então posso te arrepiar. E aí vocês imaginem como é que ficou o clima da como é que ficou o clima da entrevista, entendeu? Então, assim, a gente pede para manter, né, entre a gente, para manter esse ambiente assim, tá bom, gente? Então, passar dessa parte aí de explicações, né, passar dessa parte da agenda, antes de fechar essa parte da agenda, observe aqui embaixo, ó, a gente está marcando 3 encontros aos sábados, tá? Então, sábado, dia 26 de novembro, mês que vem, nós vamos fazer o primeiro aulão lá na igreja, tá? Então, vamos reunir a turma lá, aulão presencial. Qual que é o objetivo? Pente fino, revisar a matéria toda. Então, vocês que já fizeram, já sabem como é, que é puxado. Vai ser no sábado, dia 26, e no outro sábado, dia 3 de dezembro, 2 aulões. E no sábado, dia 10, vamos fazer um simuladão lá, tá? Como se fosse a prova escrita lá, vamos fazer um simuladão, sábado, dia 10. Então, estejam todos ali anotando, né, ciente desses dias aqui, tá? Para a gente fazer esses encontros da nossa matéria. Uma outra coisa que eu queria falar com os amados é o seguinte: material de estudo. Qual que é o nosso material de estudo? O nosso material de estudo, ele vai ser o seguinte. Já teve alguém que me perguntou assim, mas não tem um comunicado oficial sobre isso? Sobre qual é o material de estudo? Aí eu expliquei, olha, tem sim. O que eu sei é que a gente teve uma reunião lá no distrito, já há alguns anos atrás. Quando a gente teve essa reunião no distrito, foi passado para a gente que o material da prova é toda a Bíblia, todo o manual e todo o livro de teologia sistemática do STNB, que é aquele livro do Orton Wiley e o Culbertson, aquele livro que é meio verdinho, meio cinza, a capa dele é meio verde, meio cinza, tá? Então, esse livro que é o nosso livro de estudos, tá, gente? Que é o nosso material, que é o nosso material aí para estudar. O manual todo, Bíblia toda e esse livro de teologia. Então, na dúvida, se está querendo estudar em casa, está querendo estudar um material mais amplo do que a gente está apresentando aqui, está querendo ir mais a fundo, além do nosso questionário que eu já coloquei no grupo lá, o questionário atualizado, além das aulas que vão ser trabalhadas aqui, também vamos ter esses materiais, o manual, a Bíblia e o livro de teologia, tá? Então, esses são os nossos conteúdos. Amém? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Posso seguir? Todos estão me ouvindo bem? Sim. Beleza, então vou compartilhar a tela de novo, que sem querer eu tirei o compartilhamento. Vocês estão vendo aqui o slide? Está escrito aula 1. Sim, pastor. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar em modo apresentação
Vamos ver se esse modo de apresentação só vai ficar bom para vocês. Eu nem sei se isso vai me ajudar ou me atrapalhar. Deixa eu ver. Para mim está em tela cheia. Como é que está para vocês aí o modo Tá também, tela cheia, ficou até melhor, ficou mais, mais nítido, né? mais nítida, maiores as letras. Então, pessoal, nós temos, assim, ao longo desses anos que eu tenho feito prova, eu tenho procurado estar sensível ao que o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração, para que a gente, ao se preparar, a gente esteja se preparando com assertividade. Eu tenho visto que tudo aquilo que o Espírito Santo me conduziu a estudar foi de fato cobrado na prova. E então, nesses anos, eu tenho tido essa experiência. Então, queria compartilhar isso com os amados. Estejam sensíveis ao que o Espírito Santo vai falar. Se ele te fizer lembrar de um livro, pegue esse livro, dá uma lidinha. Procura saber qual capítulo, o que é que o Espírito Santo quer te mostrar, estuda aquele assunto. Né? Se tiver com dúvida, dá uma lida, dá uma estudada, tenta conversar com alguém, né? Para poder estar suprindo. E eu creio que falar desse assunto aqui, que nós vamos falar hoje, eu creio que é a direção do Espírito Santo, seja para a banca, seja para a prova escrita, ou até mesmo para, né, o que a gente estuda aqui, a gente leva, né, para o nosso ministério no dia a dia, seja como pregadores que somos, seja como professores de escola bíblica que somos, né? Seja qual for a posição que a gente ocupar, são temas que a gente leva para a nossa caminhada. Eu quero lembrar os amados que, de maneira nenhuma, eu estou me colocando aqui como mestre, como guru, nem como nada disso, mas dizer que eu estou junto de vocês aí nesse processo de estudo, nesse processo de revisão, de aprendizado. Tá? Esse grupo aqui tem me enriquecido muito, essa troca que a gente tem aqui. Então, o que a gente vai falar aqui é um conteúdo que todos nós estudamos por igual. Eu não tenho especialização, não tenho mestrado, não tenho doutorado. Apenas eu procurei organizar os assuntos de maneira que a gente consiga fazer aí uma boa revisão da matéria, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos falar de 3 temas, né? A doutrina da Trindade e 2 assuntos relacionados à doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, ela é o nosso primeiro artigo de fé. Então, lá no nosso manual tem a seção artigo de fé, que já define o seguinte, artigo de fé número 1. Nós cremos em um só Deus infinito, já fala do atributo de Deus da infinitude, certo? Eternamente existente, já fala do atributo de Deus a eternidade, certo? Soberano criador e sustentador do universo. Que somente ele é Deus, ou seja, só há um único Deus verdadeiro, não há outro. Somente ele é Deus. E ele é santo na sua natureza, nos seus atributos e nos seus propósitos. O Deus que é amor santo e luz, ele é trino no seu ser, revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós cremos no único Deus verdadeiro, que ele é eterno, eternamente existente, que ele é infinito, ele não tem início, não tem fim, ele é infinito, que esse Deus, ele é o soberano criador e sustentador do universo. E cremos nesse Deus que se revela para nós em 3 pessoas diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, aqui o manual vai colocar as várias referências bíblicas que vão trazer para nós essa visão, esse entendimento desse Deus que é infinito, desse Deus que é eterno, desse Deus que é soberano, que é criador, sustentador do universo, que ele é o único Deus verdadeiro, que ele é santo na sua natureza, atributos e propósitos, e que ele é trino. Então, vamos falar um pouco sobre essa característica, sobre essa temática, a doutrina da Trindade, que vem a ser essa doutrina. Então, a doutrina da Trindade, ela afirma que existem 3 pessoas em um só Deus. Ela é uma das verdades mais sagradas da Igreja Cristã. Então, a doutrina da Trindade é um assunto
basilar da fé cristã. Não é uma mera doutrina especulativa ou só uma mera teoria, né? É uma doutrina diretamente associada à nossa própria salvação eterna. Então, isso aí precisa estar bem assim, claro e notório no nosso entendimento. Tá? Qualquer outra doutrina, qualquer outro ensinamento, qualquer outro evangelho que venha refutar a doutrina da Trindade seja anátema, porque se ele refuta a doutrina da Trindade, ele está refutando a salvação em Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender isso. Deus Pai mandou o Filho ao mundo para que nos remisse. Deus Espírito Santo aplica às nossas almas a obra redentora. A Trindade está, portanto, vitalmente envolvida na obra da salvação. E é nesse aspecto prático e religioso da doutrina que se deve buscar a verdade. Então, nós como lemos um slide atrás, cremos num só Deus, que é soberano, que é criador. Cremos que esse Deus, ele enviou o seu Filho para nos redimir dos nossos pecados e que é o Espírito Santo que aplica a obra da graça, a redenção nos nossos corações. Então, a Trindade vai figurar no sentido de que Deus nos criou, esse Deus que nos criou, ele também nos enviou o seu Filho para nos salvar, e o Filho veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, ele veio para nos remir, para nos redimir. Então, não apenas o Pai participou na nossa criação, mas ele participou enviando o Filho para nos salvar, e o Filho veio e se entregou por nós, e o Espírito Santo vem, ele foi derramado lá no Pentecostes, inaugurando a era da igreja, mas em todo o tempo, desde o princípio, o Espírito Santo, ele age, desde a criação, né? Nós vamos ver isso, em todo o tempo ele age, mas especificamente na questão da nossa redenção, é o Espírito Santo quem aplica a obra redentora nas nossas almas. Então, nós vemos aí essas três pessoas agindo conjuntamente no processo da nossa salvação. E é nesse aspecto prático, né, e religioso da doutrina que a gente tem que buscar a verdade dessa doutrina. Então, desde os primeiros séculos da era cristã, os conceitos e ensinamentos relacionados à Trindade foram duramente atacados por seitas que disseminaram heresias a esse respeito, como os arianos, os modalistas, né, e os sabelianos. Os cristãos primitivos, né, embora eles não tivessem uma teologia sistematizada desse assunto, eles já tinham, de forma implícita em suas crenças, os conceitos básicos dessa doutrina. Então, a gente vai ver aqui que a igreja primitiva ela não tinha essa doutrina de forma sistematizada, organizada, estruturada, trabalhada conforme nós temos hoje, uma teologia um pouco mais elaborada. Mas, desde o princípio, essa doutrina está implícita. Essa controvérsia que foi levantada acerca da doutrina da Trindade, né, ela foi se encerrar, né, apenas lá no século IV, quando Agostinho de Hipona, né, teólogo e bispo da igreja, ele veio e sistematizou essa doutrina que hoje conhecemos como a doutrina da Trindade. Então, veja que no início da era cristã, começou a igreja sem ter essa doutrina sistematizada, passou pelo combate das seitas e das heresias que foram colocadas, e aí lá no século IV é que teve, então, essa resposta para essas controvérsias aí, que surgiram, que foram levantadas. Olha que interessante. A palavra Trindade é um termo técnico que foi cunhado por teólogos cristãos primitivos, assim como soteriologia, escatologia e amartiologia. Ou seja, essa palavra ela não vai ser encontrada nas Escrituras, né? Mas é um conceito, né, e ideias que essa palavra define, eles estão largamente encontrados ao longo da Bíblia, né? Então, Trindade não é um termo que os autores escreveram, né? Esse termo Trindade os autores não escreveram. Ele é um termo que foi desenvolvido pelos teólogos cristãos. Mas o conceito que define a palavra Trindade, esse conceito a gente vai encontrar ao longo de toda a Bíblia. Então, já no Antigo Testamento, a gente encontra textos, passagens que vão sustentar essa doutrina.
Só que aí no Novo Testamento é que a gente tem mais força, mais texto, mais embasamento, e a gente consegue ver esse ensinamento de uma forma mais plena, tá? mais completa, digamos assim. No contexto cristão, a palavra trindade significa a tríplice manifestação de Deus, ou seja, a sua manifestação no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aí vai aparecer uma outra palavra, a palavra triunidade, que significa a natureza da essência divina desse único Deus, que é manifesto em três pessoas. Então, essa doutrina, né, da trindade ou da triunidade consiste no fato de que o único Deus ele subsiste em três pessoas que são igualmente divinas, coexistentes e coeternas, que compartilham exclusivamente a mesma substância e atributos divinos. Aí aqui merece a gente ler com calma, ler com carinho o que está sendo dito aqui. Preste atenção. Consiste no fato de que o único Deus subsiste em três pessoas que são igualmente divinas. Então, aqui entra um conceito que a gente precisa guardar na nossa mente, no nosso coração. Jesus Cristo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, nós precisamos entender isso. Que Jesus, ele não é apenas o Filho de Deus, mas ele faz parte da divindade. Então, Jesus Cristo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Implica também dizer que se o Deus Pai, o Criador, né, se o Deus Pai, ele é uma pessoa, Jesus Cristo também é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, e o Espírito Santo também é uma pessoa. Não é uma força, não é uma energia, não é uma filosofia, não é uma coisa empírica, é uma pessoa. E essas três pessoas, elas são coexistentes e coeternas, ou seja, elas coeternas quer dizer que desde sempre elas são assim. Elas coexistem. Não quer dizer que Deus criou o Filho lá na frente, na linha do tempo. Desde o princípio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Amém? Desde o princípio. E eles compartilham exclusivamente a mesma substância e atributos divinos. Dessa forma, Pai, Filho e Espírito Santo são divinos e inseparáveis. Mesmo sendo três pessoas distintas, não são três deuses, mas eles formam em conjunto o único e verdadeiro Deus. Amém? O ser humano só foi capaz de entender que o Deus único, subsiste em três pessoas, porque o próprio Deus se revelou a nós por meio dessas três pessoas. Então, esse conceito ele vai se fundamentar muito mais na revelação de Deus que a gente encontra nas Escrituras, né, do que numa sistematização teológica racional, né? Na verdade, essa sistematização ela até ajuda a gente explicar e a gente compreender o que a gente descobre pela revelação contida na palavra de Deus. Então, a doutrina da Trindade, vale ressaltar, ela não fere o monoteísmo, o fato de haver um único Deus verdadeiro, mas ela eleva o nível de compreensão bem mais próximo daquilo que foi revelado nas Escrituras. Então, vamos ver um pouco sobre a Trindade no Antigo Testamento. Já no primeiro versículo da Bíblia, né, nós vamos ver a seguinte narrativa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, está aqui entre parênteses a palavra que foi utilizada no texto original. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Isso está em Gênesis 1:1. Então, já a partir dessa palavra, a partir desse versículo, a gente já pode extrair argumentos, né? Argumentos a partir desse primeiro nome divino que é apresentado na Bíblia. Ao longo de toda a Bíblia, nós vamos ver os nomes de Deus, né, encontrados ao longo da palavra, as formas como se refere a Deus, né, nas Escrituras. Então, através dessa primeira palavra que foi colocada nas Escrituras, nós já podemos encontrar argumentos que vão corroborar com esse entendimento da doutrina da Trindade. Então, Elohim é o plural masculino da palavra Eloá. Olha que interessante, gente. Essa forma plural de escrever o nome divino
sugere algo além do plural majestático, que o único Deus subsiste numa pluralidade de pessoas. O que isso quer dizer? O termo Elohim, ele está colocado nessa forma plural, né? E é chamado por alguns estudiosos de plural majestático, no sentido de que foi utilizada essa palavra para enaltecer a majestade, a grandeza, o poder, a glória de Deus, entende? Por isso é que é chamado plural majestático, porque foi colocado com o objetivo de enaltecer a grandeza de Deus, a majestade de Deus, né? O poder de Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus. Mas, se a gente observar com calma, a gente vai entender que esse termo, Elohim, que está nesse plural aí, ele sugere algo além disso. Além desse plural majestático, vai além. Quer dizer que o único Deus, ele subsiste numa pluralidade de pessoas. A gente vai ver isso aqui para frente, tá? Então, também é importante observar que na língua hebraica existem dois tipos de plural. O plural simples e o chamado plural dual. O plural dual indica que a quantidade do substantivo descrito é exatamente 2. Então, vamos ver aqui um exemplo de plural dual. Quando é utilizado esse plural dual no texto, é indicado com um traço sobre o sufixo indicativo de plural, sublinhando o mesmo. Aí vem aqui um exemplo para a gente entender isso de forma mais clara. Existe a palavra sus, S-U-S, né? Sus, que significa cavalo em hebraico. Então, o seu plural simples seria susim, né? Seria o plural da palavra cavalo, né? O plural simples. Então, se o escritor quisesse especificar na sua escrita que ele estava falando exatamente de 2 cavalos, ele tinha que colocar esse traço aqui, ó, esse sublinhado em cima desse sufixo "im". Esse sufixo "im", que é um indicativo de plural. Então, quando ele coloca esse tracinho aqui embaixo, ele está dizendo, são 2. São 2 cavalos, ele está sacramentando a quantidade. São 2. Isso é o chamado plural dual. Ele está usando a designação de plural, que é o sufixo "in", e está sublinhando para travar o entendimento de que são 2. A quantidade que está explícita ali é 2. Ou seja, são exatamente 2 cavalos. E aí, se não houver o sublinhado embaixo desse sufixo "in", significa que são 3 ou mais. A quantidade é de 3 ou mais. Então, olha que interessante. A importância de saber essa regra está no fato de que o nome Elohim nunca é escrito com esse sublinhado. Então, todas as vezes que aparece Elohim no texto original, não foi encontrado Elohim com sublinhado. Ou seja, não está reduzindo aqui ao entendimento de que a quantidade aqui é 2. Pelo contrário, está indicando que é mais do que 2. Pelo menos 3. Amém? Quem achou isso interessante? Alguém gostaria de dar um... Eu não estou vendo aqui a telinha de vocês. Mas é uma informação bacana, né, gente? Alguém pode balançar a cabeça aí, dar um oi? Com certeza, pastor. Para o conhecimento, esses detalhes aí fazem toda a diferença, né? São detalhes aí que agrega muito o nosso conhecimento e, com certeza, faz sentido muitas coisas na própria palavra. Interessante demais, né? Muito chique. Pastora Shirley está com a mão levantada, foi só para dar um alô ou quer tirar uma dúvida, falar alguma coisa? Não, é só para falar que gostei dessa informação. É muito interessante mesmo, pastor. Bacana, né? Então veja que, embora alguns estudiosos queiram alegar que o Elohim é um plural majestático, né? Queiram se ater a esse fato, na verdade, a forma como Elohim foi escrita já denota que, de fato, a quantidade é mais do que 12. Ou seja, está falando de mais de uma pessoa, né? Que faz parte desse único Deus. Vocês continuam vendo minha tela, gente? Vocês Sim. estão vendo aqui o slide? Sim, né? Sim. Então, seguindo em frente, no próprio relato da criação, podemos observar as pessoas da Trindade atuando
em conjunto na criação do universo. Então, não foi somente o Deus Pai que criou tudo sozinho, mas as três pessoas em conjunto. Então, em Gênesis 1, versículo 2, encontramos a pessoa do Espírito Santo atuando em conjunto com o Pai. E aí o texto diz, a terra era sem forma e vazia, mas o quê? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando eu estava digitando esse slide, eu viajei no tempo, irmãos. Eu me lembrei de quando eu escutava aquele louvor antigo, né? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Então, eu me lembrei de quando eu estava pequeno na igreja, que eu cheguei. Naquela época não era muito fácil, nem muito barato ter uma Bíblia. Alguém me deu de presente uma Bíblia de alguém que esqueceu a Bíblia lá na igreja. Eu me lembro muito bem assim dessa época de pequeno, chegando na igreja e aprendendo essas verdades assim da palavra, né? Eu dei uma viajada bonita no tempo assim quando eu estava escrevendo isso aqui. Então, desde o princípio, né, o Espírito Santo, a gente vê a pessoa do Espírito Santo atuando com o Pai. Mas não se limita a isso. Temos outros textos onde a gente vai ver a Trindade figurando aí no Antigo Testamento. Então, no relato da criação, nós vamos poder observar, né, a forma plural com que Deus fala no momento em que está formando o ser humano, indicando mais uma vez que a Trindade está atuando em conjunto. Olha só Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos. Então, pelo verbo empregado, pela forma como Deus manifesta a sua fala, ele está demonstrando o quê? Façamos, está demonstrando a Trindade atuando no relato aqui da criação. Isso se repete também lá em Gênesis, capítulo 11, ou seja, esse mesmo estilo de Deus manifestando na sua fala, né, o fato da Trindade estar cooperando, trabalhando em conjunto. Então, lá em Gênesis capítulo 11, né, versículos 6 e 7, é a narrativa sobre a Torre de Babel, né? Então, tem esse episódio aqui onde houve a confusão das línguas e nós observamos novamente, né, essa forma coletiva em que as pessoas da Trindade estão ali denotadas no texto. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Aí mais à frente o texto vai dizer, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não mais entendam uns aos outros. Alguns estudiosos vão querer dizer que quando Deus está falando, façamos, né? Ou quando Deus está dizendo, venham e desçamos, que Deus poderia estar dialogando com os anjos, né? Mas aonde que os anjos teriam poder para confundir as línguas dos homens? Explica para mim, né? Aonde que os anjos teriam poder de formar, né, o homem, né, conforme a imagem e semelhança de Deus. Então, por mais que a gente queira dizer que Deus estava dialogando com os anjos e que, de algum modo, os anjos também, de alguma forma, tinham algo da imagem de Deus, ainda que a gente queira flertar com essa teoria, aonde que os anjos teriam o poder de formar o homem, né, a imagem e semelhança de Deus? Aonde que os anjos poderiam ter o poder de confundir a língua dos homens? Né? Então, a gente vê que esse relato, esses exemplos de relatos aqui, eles se reservam exclusivamente à pessoa de Deus. Amém? Então, alguém passou um zap aqui, eu não sei se alguém querendo entrar no grupo. Ah, não, é outra coisa. Bom, vamos lá. Outra passagem bíblica que demonstra que Deus, né, que o Deus único é uma unidade composta. Esse aqui é outro segredo legal, hein, gente? Seria outra palavra assim bacana. Muito interessante esse aprendizado aqui. Então, outra passagem é essa de Deuteronômio 6,4, onde está escrito: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, observa que apareceu aqui Elohim, né? Ouve, Israel, o Senhor, né? O Elohim é o único Deus. A palavra que está designada aqui para único é essa palavra, né? Echad, né? Eu não sei pronunciar, por isso eu estou falando Echad, não sei se tem outra forma de pronunciar. Mas olha que interessante, essa palavra Echad aí, designando
o termo único. Então, a língua hebraica, ela tem duas palavras que significam unidade. A unidade absoluta, que é formada por um único indivíduo, que é expressa através do termo Yashid, certo? Então, quando é utilizada a palavra Yashid, lá no original, no hebraico, está dizendo que é exatamente um. Está dizendo que essa unidade está fechada na quantidade de um indivíduo, um único indivíduo. Agora, existe o termo unidade, mas que é uma unidade composta. Quando está se referindo a essa unidade que ela é composta, vai aparecer a palavra Echad. Então, aqui em Deuteronômio 6,4, quando fala que o nosso Deus é o único Senhor, não está desfigurando a Trindade, pelo contrário, está confirmando. Porque essa palavra Echad, ela não está fechando em uma única pessoa, mas ela está dizendo que essa unidade, que Deus é uma unidade formada por mais de uma pessoa. Não é chique isso, gente? Então, a palavra utilizada para se referir à unidade de Deus é Echad, que significa uma unidade composta. Por isso que isso só reforça, né? Exalta o conceito da triunidade, né? Ou seja, Deus é um só, ele é o único Deus verdadeiro, mas ele é composto, ele é triuno, na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É lindo, né? É lindo. Não estou vendo o rostinho de vocês, mas imagino que todos estejam aí balançando a cabeça aí, confirmando, né? Muito bem. Hein, pastor? E além de ser lindo, né, o Espírito Santo nos revela através da palavra e ele confirma nos nossos corações essa verdade. Isso que é maravilhoso, né? Por mais que o homem tente, mas é o Espírito Santo que traz essa confirmação, né, que nos convence, né, de tudo isso. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus é tremenda. É tremendo. Glória a Deus por isso. Seguindo em frente, vamos lá. Então, o Antigo Testamento, ele vai revelar o conceito da Trindade em vários outros textos, como, por exemplo, as chamadas aparições do anjo do Senhor. Mas olha que interessante, essas aparições que são colocadas como o anjo do Senhor, esse anjo, ele age com uma autoridade divina e ele fala, né, em primeira pessoa como sendo o próprio Deus falando, né? Então, um exemplo aqui por exemplo, de Gênesis 16, né, versículos 9 e versículo 13, tem também em Êxodo, né, tem também, engraçado, faltou a referência de Êxodo, deixa eu ver aqui que eu acho que eu tenho essa referência, dá tempo da gente ajeitar isso aqui. Antigo Testamento, cadê o anjo do Senhor? Cadê? Rapidinho. É Êxodo 3, versículos 2 ao 6. Eu vou corrigir aqui no slide, só um segundo, gente. Na hora de digitar aqui, eu devia estar com fome, eu comi o 3 aqui. Então, aqui é também comi o N, ó. Então, vamos lá. Encontramos o anjo do Senhor em textos como Gênesis 16, versículos 9, e depois pula para o 13. Êxodo 3, versículos do 2 ao 6. Números 22, do 35 ao 38. Então, normalmente, essa figura é associada à segunda pessoa da Trindade antes da encarnação. Então, esse que apareceu aqui, né, os estudiosos vão associar como Jesus, o próprio Jesus, tendo aparecido a Abraão nesses dias. O outro forte argumento, né, a favor da Trindade no Antigo Testamento são as profecias messiânicas, que nos revelam o Messias como sendo, ao mesmo tempo, um ser distinto da pessoa de Deus, mas também como divino em sua natureza. Então, por exemplo, Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, as profecias messiânicas que vão colocar, né, aí
que vão colocar, no caso, Jesus, né, como um ser que é aparentemente distinto de Deus, mas que ele é divino na sua natureza. Então, seguindo aqui a doutrina da Trindade, né, apesar de ter o seu início no Antigo Testamento, ela agora falando do Novo Testamento, né, ela se desenvolve plenamente apenas no Novo Testamento, né, o qual revela que são três pessoas distintas que são um único Deus. Então, diversos textos no Novo Testamento vão expressar a Trindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são frequentemente descritos em conjunto, onde cada um opera um aspecto específico em prol da salvação do homem. Então, aqui a gente vai trabalhar alguns exemplos disso. Portanto, vocês façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Quer dizer, aqui então está um texto que claramente está designando em conjunto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A pastora Neide está dizendo que não conseguiu entrar. A pastora Neide não conseguiu entrar. Quer que eu tente um contato com ela, pastor, para ver? Pastor, se o senhor puder, de repente, Claro, agradeço. posso sim. Fazer, vou Obrigado, dar uma ligada obrigado. para ela. Tem um vira-lata aqui. Perturbando. Então, vamos lá, dando sequência, né? O próximo texto. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A bênção apostólica, né? Em 2 Coríntios 13, versículo 14. O que mais? Lá em Efésios, né? Capítulo 4, vai dizer: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. Né? O apóstolo Pedro também vai dizer, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo. Então, Pai, o Filho e o Espírito Santo são referenciados em conjunto nesses textos aí ao longo do Novo Testamento. Então, fazendo aqui um parêntese, né? Nós vimos a doutrina da Trindade, nós vimos a Trindade configurada no Antigo Testamento, vemos a Trindade configurada com uma ênfase bem mais presente, bem mais forte, bem mais enfática no Novo Testamento, e aí isso vem corroborar com outras doutrinas que nós carregamos como igreja cristã e que são valores nossos estabelecidos no nosso artigo de fé, são valores nossos como igreja do Nazareno, como instituição, né? Então, a doutrina da Trindade, ela implica, né, automaticamente no entendimento de que Jesus Cristo é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. Então, estou aqui fazendo uma nova ênfase a esse fato, né? Então, isso implica em que, assim como Deus Pai é uma pessoa e o Filho é uma pessoa, assim também o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Então, isso precisa estar nítido na nossa cabeça, sobre a divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo e o fato de que o Espírito Santo é também uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma energia, não é uma força, não é uma coisa empírica. O Espírito Santo é uma pessoa. E aí nós vamos ver, nos nossos artigos de fé, algumas informações sobre essas outras doutrinas, que são doutrinas basilares do cristianismo e doutrinas basilares nossa como Igreja do Nazareno, porque fazem parte do nosso corpo doutrinário e dos nossos artigos de fé. Então, o artigo de fé número 2 fala da pessoa de Jesus Cristo. Então, nós cremos em Jesus Cristo. E cremos, mais do que isso, mais do que crer em Jesus Cristo, cremos que Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E que Ele é eternamente um com o Pai. Então, isso vem ressaltar que, desde os tempos eternos, Jesus é um com o Pai. Lá em Isaías 43, né,
Deus falando ali pelo profeta, ele vai dizer, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Né? Olha o que Deus está falando. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E aí, quando a gente vai tomar, né, a Bíblia, pegar ela e vai lá para Gênesis, o capítulo 1, 2 e 3 ali, que a gente vê o relato da criação, a gente vai ver que foi Deus quem instituiu, né, separação entre luz e trevas, chamou as trevas de noite, né, chamou a luz de dia, né? Então, Deus fez separação entre a luz e as trevas, foi Deus quem criou o dia. Então, antes mesmo que Deus em algum momento tivesse criado o dia, antes disso, ele diz eu sou. Por que ele diz eu sou? Porque ele existe eternamente, né? Deus existe eternamente, Deus é para todo sempre, né? Então, da mesma forma, Jesus é um com o Pai e é desde o princípio com o Pai, eternamente existente com o Pai. Então, o momento em que Deus cria o universo, cria a terra, forma o homem do pó da terra, né? Sopra o fôlego de vida, faz ele alma vivente, né? Embora Deus tenha nesse momento criado o homem, assim como em algum momento Deus parou e criou o homem, criou o universo, criou todas as coisas, né? Nós não podemos confundir como se Jesus tivesse sido criado, como se Jesus fosse uma criatura de Deus. Não, Jesus é um com o Pai eternamente. Amém, irmãos? Ele é o Filho de Deus, eternamente existente com o Pai. Então, isso precisa estar claro na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa pregação, no nosso ensinamento. E aí, esse que é eternamente um com o Pai, ele encarnou pelo Espírito Santo, né? Quando o Gabriel aparece para Maria, ela vai ouvindo ali a notícia que o anjo está dando, as informações que ele deu. Aí ela pergunta, mas como é que essas coisas vão suceder, né? Aí o anjo Gabriel diz para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, né? Então, aí foi assim que aconteceu. Foi o descer do Espírito Santo, o poder do Altíssimo que gerou, né? Que gerou Jesus no ventre de Maria. Foi o poder do Espírito Santo que fez a concepção virginal, tá? Então, isso é importante, essa afirmação é importante, porque já houve controvérsia e heresia querendo alegar que não foi assim, né? Não foi dessa forma. Então, a gente vai ver mais para frente algumas controvérsias, algumas heresias acerca da pessoa, não só acerca da Trindade, mas como também acerca da pessoa de Jesus. Então, nós cremos, nós reafirmamos que Jesus encarnou pelo poder do Espírito Santo, né? E ele nasceu da Virgem Maria. E assim, tendo sido concebido pelo poder do Espírito e tendo nascido da Virgem Maria, né? Ele possui as duas naturezas perfeitas e completas. Então, isso aqui é outra coisa importante para nós guardarmos. Jesus possui as duas naturezas, coexistem em Jesus. As duas naturezas são permanentes, perfeitas e completas. No que diz respeito à natureza humana de Jesus, né? Quando nós estudamos a antropologia bíblica, né? Nós vamos ver que a constituição do ser humano é formada de corpo e alma e espírito, né? Ou existe uma outra corrente, uma outra linha que defende que é corpo e alma ou espírito, né? Que vai entrar naquele mérito da dicotomia ou da tricotomia, né? Mas nós entendemos que no que diz respeito à natureza humana de Jesus, ele era completo, ele era perfeito, né? Porque tentaram fazer falsas alegações sobre a natureza humana de Jesus, como se a natureza humana de Jesus não fosse real, não fosse física, real, ou como se ela fosse imperfeita, incompleta. Mas nós entendemos e reafirmamos que as duas naturezas coexistiam em Jesus de forma perfeita e completa. Isso tem que estar claro no nosso entendimento. Então, isso está bem explicadinho lá no nosso livro de teologia. Em outro momento, a gente pode trazer isso com uma ênfase maior. A nossa apostila tem algumas questões sobre esse tema. Então, é importante a gente revisar, a gente reler a matéria da cristologia. O nosso tempo aqui não vai permitir a gente se estender muito, tá? Então, é importante a gente ir lá estudar a matéria sobre cristologia para poder a gente reaver, então, esse entendimento sobre a pessoa de Jesus. E a divindade e a humanidade se uniram em uma só pessoa, verdadeiro Deus e verdadeiro homem,
o Deus homem. Então, essa é a declaração do nosso manual. Então, cremos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que ele verdadeiramente ressuscitou dos mortos e tomou de novo o seu corpo juntamente com tudo que pertence à perfeição da natureza humana e com isso subiu ao céu, onde se dedica a interceder por nós. Então, dentro dessa temática da Trindade, né, também tem a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, são assuntos que se complementam, né? Existe uma complementariedade nesses temas. Então, nós vamos ver aqui o seguinte, referências bíblicas que comprovam a pré-existência de Cristo. Então, só no Evangelho de João está recheado de referências bíblicas que comprovam a pré-existência de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Louvado seja Deus por isso. João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Né? João 8,58. Jesus dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma vez ele está aqui reafirmando a sua eternidade, a sua existência eterna. João 17,5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Como assim glória que eu tive junto de ti? Quando você vai lá em Filipenses capítulo 2, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que Jesus que não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas sendo ele verdadeiramente Deus, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Então, por isso que ele usa esse termo, a glória que eu tive, porque ele se esvaziou da sua glória para que ele estivesse entre nós, em nosso meio. Então, por isso que ele afirma isso. Ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, já está falando aqui da sua pré-existência. Antes da criação do mundo, Jesus já era um com o Pai. Ainda nesse mesmo texto, né, da oração sacerdotal, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Amém? Então são referências que comprovam a pré-existência de Jesus. Isso é pergunta de prova, hein, gente? Então, memorizem aí 3 dessas referências aí, porque já tem um tempo que não cai, pode ser que esse ano eles coloquem isso na prova. Então, estejam preparados para responder isso daí, tá? Responder essas questões aí todas que a gente está falando, a pré-existência de Jesus, e o próximo tema aqui, que a gente vai falar, né, é sobre a divindade do Senhor Jesus. Então, referências que comprovam a divindade do Senhor Jesus. Então, João 8,58 é o versículo que vai comprovar que Jesus ele é eterno. Né? Então, eu tenho outras referências que vão falar da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença, assim como da sua pré-existência. Então, tem algumas referências que comprovam a divindade do Senhor Jesus. Esse material que eu estou passando aqui, eu vou colocar no grupo, tá, pessoal? Para vocês poderem consultar, tá bom? Esse material vai ficar no grupo aí. O que mais? Já na nossa reta final, aproximando do fim aqui, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Então, nós cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que ele está sempre presente e operando eficazmente com a Igreja de Cristo e no seu interior, e que ele está convencendo o mundo do pecado, regenerando aqueles que se arrependem e creem, santificando os crentes e guiando-os em toda a verdade que está em Jesus. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele é Deus, e ele é uma pessoa da Santíssima Trindade. E que cremos que é o Espírito Santo que está presente, operando eficazmente com a Igreja de Cristo e no seu interior. Então, é ele quem opera tudo em nós. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem nos regenera, né? É ele quem nos santifica, é ele quem nos guia em toda a verdade. Então, nós cremos no Espírito Santo. Amém? Então, aqui é a descrição do manual sobre o nosso terceiro artigo de fé. E aqui a nossa
os nossos versículos, né, que vão, então, respaldar a doutrina do Espírito Santo. E aqui alguns pontos, né, que são perguntas de prova também, tá, gente? Isso aqui é pergunta de prova. Já me perguntaram, tá? Fala para mim quem é o Espírito Santo. Ou então, assim, fala para mim o terceiro artigo de fé do nosso manual. O que está dizendo lá? Então, isso é pergunta de prova. Estejam preparados, tá? Por isso é que eu digo, não só decorem a lista dos artigos de fé, mas leiam os artigos de fé, compreendam, estudem, consultem as referências bíblicas para que a gente possa não apenas ter lido, decorar os 16 artigos na sequência certa, mas também, se necessário, saber explicar cada um deles. Então, o que caracteriza o Espírito Santo como uma pessoa? Tá? Então, existem várias passagens bíblicas que vão denotar o Espírito Santo como uma pessoa. O Espírito Santo contende, né? O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo dirige a igreja, o Espírito Santo auxilia e intercede, o Espírito Santo inspira, né? O Espírito Santo tem inteligência, ele pode ser contristado, né? O Espírito Santo separa e envia, o Espírito Santo fala. Então veja, irmãos, quantas evidências de que ele é verdadeiramente uma pessoa, não uma força, não uma energia, não é uma coisa empírica, não é um arrepio que eu sinto, não, ele é uma pessoa que age em nosso meio e que habita em nós. Glorificado seja o nome do Senhor. E ainda sobre o Espírito Santo, outro tema de grande importância para nós, referências bíblicas que comprovem a divindade do Espírito Santo. Então, temos aqui Hebreus 9,14, falando sobre a eternidade, Romanos 15,19, sobre a onipotência, e assim vai, Salmo 139, a onipresença, a onisciência, né? E o pé de igualdade que o Espírito Santo tem em relação às outras pessoas da Trindade, né? Mateus 28,19, na questão lá do ID, né, da grande comissão, e segundo aos Coríntios 13,13, na questão lá na questão da bênção apostólica. Amém? Então, para fechar essa nossa revisão de hoje, nós temos aqui alguns ensinos, tá? Ensinos heréticos, controvérsias acerca da Trindade e da doutrina de Jesus Cristo, né? Da cristologia. Eu vou tentar capturar aqui uma outra figura que esteja... Eu tenho essa mesma figura aberta aqui, e acho que ela está um pouco maior, vai ser um pouco mais legível. Vocês devem ter parado de ver minha tela agora, não é isso? Não, né? Ainda não, né? Deixa eu mudar aqui o aplicativo que eu vou usar para compartilhar. Acho que é isso aqui. Melhorou um pouquinho? Está um pouquinho maior, não está agora? Não sei se agora subiu muito. Deixa eu ver se eu consigo ajustar isso aqui. Zoom. Vamos ver. A visualização tá boa para vocês? Para mim está ótimo. Beleza. Tá sim. Então, essa aqui, pessoal, a gente estudando em conjunto, né? A gente foi tentando montar um esqueminha para conseguir consolidar numa única visão todas as crenças, né? O que cada uma dessas crenças aqui é bionismo, docetismo, sabelianismo, arianismo, apolinarianismo, nestorianismo, né? Então, houveram várias controvérsias aqui, né? E então a gente vai ver o seguinte: a chamada cristologia ortodoxa vai dizer o quê? Jesus Cristo ele era humano, ele tinha alma humana, certo? Ele era divino, que ele teve o nascimento, né? A concepção virginal e o nascimento milagroso, né? Que Jesus Cristo tinha as duas naturezas, né? E que ele tinha as duas naturezas em uma única pessoa, né? Então,
Esse é o gabarito que a gente vai seguir aqui. Qualquer linha dessa, o que tiver diferente do que está escrito aqui em cima, temos uma controvérsia, beleza? Então, o que é o ebionismo? O ebionismo, ele nega a divindade de Jesus. O ebionismo nega o nascimento, né, a concepção virginal e o nascimento milagroso de Jesus. Então, se o ebionismo nega a divindade, vai crer que Jesus era um homem comum, né? Então, Jesus foi constituído Messias apenas porque, quando ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele, né, em forma corpórea de pomba. Não é isso? Não é isso que relata os evangelhos? Então, para o ebionismo, Jesus era um homem comum, que apenas recebeu, digamos assim, uma unção do Espírito Santo. É como se ele fosse apenas um profeta. Aí nós vamos ver a outra teoria, a teoria dos docetas, né, o docetismo. Então, os docetas, né, dessa teoria do docetismo, né, eles não acreditavam que Jesus tinha a natureza humana. Então, ele não tinha uma alma humana, que ele era apenas um ser divino. Então, Jesus não teve o nascimento milagroso e a concepção virginal. E ele só tinha uma natureza, que era a natureza divina. Então, o que eles acreditavam, já que Jesus andou entre nós, já que Jesus fez milagres, né? Já que Jesus esteve entre nós, o que eles acreditavam acerca do corpo de Jesus? Eles acreditavam que Jesus era um mero fantasma, né? Uma mera aparência. Então, era isso que acreditavam os docetas. A teoria do sabelianismo. O sabelianismo não era uma teoria necessariamente contrária à pessoa de Jesus. Então, no que diz respeito à pessoa de Jesus, eles não faziam nenhum questionamento. Mas sim, né, Sabélio, né, ele tinha uma teoria de que a Trindade não existe, né, de que, na verdade, o entendimento dele é que Deus era um só e que em cada período da história Deus se apresentou de formas diferentes. Não como três pessoas que são unidas, né, num único Deus. Não como Deus sendo o triuno, mas como Deus sendo uma única unidade, e que essa única unidade ora se apresentou como Pai, ora se apresentou como Filho e ora se apresentou como Espírito Santo. Então, isso é o chamado monoteísmo modalista, né? Modalista porque cada hora ele se apresentou de um modo, de um modal, de uma forma diferente. Ok? Então, a outra crença, a crença do arianismo. Então, olha só que confusa a crença do arianismo, né? Para Ário, Jesus não era divino, né? Jesus não era divino. Então, ele não sendo divino, ele não fazia parte da Trindade, uma vez que ele não é divino. O texto de João, né, que vai dizer, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, né? Essa palavra que corresponde ao Verbo, né, lá no texto original grego, é o Logos, né? Então, ele vai dizer que o Logos, ele não era divino, ele era uma criatura que era superior aos homens, né, mas era inferior a Deus. Então, Ário não acreditava que Jesus era Deus. Ok? Então, isso era uma outra controvérsia. Então, vamos lá, próxima controvérsia, Apolinário. O Apolinário, ele acreditava que Jesus era humano, mas ele acreditava que Jesus não tinha uma alma humana. Que a alma de Jesus, na verdade, que era transmitida pelo Logos. Que essa alma de Jesus não era uma alma humana, mas era a alma do Logos. Ou seja, como ser humano, na sua constituição, Jesus era imperfeito. Então, por isso, nós refutamos essa teoria. Porque se o homem é formado de corpo, alma e espírito, se eu afirmo que Jesus não tinha a alma humana, eu estou dizendo que ele não era um cordeiro perfeito. Eu estou dizendo que ele era um cordeiro imperfeito. Entende? Então, essa crença, ela é herética, né? E deve ser refutada. Então, Jesus, ele tinha
Na sua constituição como ser humano, ele tinha corpo, alma e espírito. A sua formação humana era completa. As duas naturezas eram completas e coexistiam perfeitamente. Então, o fato aqui do apolinarianismo era negar que Jesus tinha uma alma humana. Então, ele não negava a trindade propriamente dita, mas ele negava a formação, a constituição humana de Jesus. Muito bem, aí vem o nestorianismo. O nestorianismo acreditava que haviam duas pessoas, né, em Cristo. Que Cristo eram duas pessoas, uma humana e outra divina. Então, é outra crença que a gente refuta. Tá? Então, meus irmãos, isso aqui tudo está no nosso livro de teologia, tá? Está naquele nosso livro de teologia sistemática que a gente usa no SPNB. Isso também está no nosso questionário, tem perguntas sobre essas controvérsias, tá? Aqui a gente só está mostrando um quadrinho, um resumo, onde concentra todos esses temas numa visão única, tá? Então, a visão do eutiquianismo aqui acreditava que a natureza divina absorveu a natureza humana, restando uma só natureza. Ou seja, não acreditava na coexistência das duas naturezas, humana e divina, mas que a natureza humana foi tragada pela natureza divina. Então, isso também se a natureza humana de Jesus foi tragada, novamente, ele não pode ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Próxima teoria, né? É tipo uma evolução, é tipo um upgrade, né, da evolução do eutiquianismo, do monofisitismo, né? É o ensino de uma só vontade em Cristo, uma só natureza, né? Uma espécie de evolução, uma coisa da outra. Então, tem a teoria do adocionismo, dizendo que Jesus não teve uma natureza humana, que ele não teve um nascimento milagroso, né? Perdão, que Jesus não teve a natureza. Ele nem teve o nascimento milagroso, nem teve a concepção virginal, tá? E ele não tinha a natureza divina, que era um homem comum, né? Que foi adotado pela divindade em um processo gradual, né? E por último, o socinianismo, que negava a divindade de Jesus, que negava a sua concepção virginal e que ele era apenas um homem, Cristo era um homem comum, divinizado, né? Uma espécie de arianismo, tá? Então essas são as principais controvérsias, né? E duas delas, né, o arianismo e o sabelianismo, dizem respeito mais propriamente à questão da trindade, tá? São controvérsias trinitárias, tá? São controvérsias em relação à doutrina da trindade. As demais controvérsias são todas acerca da pessoa de Jesus. Amém? Então já são 9 horas, conseguimos terminar às 9 em ponto aqui. E aí eu gostaria de abrir aí para alguém fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. Alguém? Todo mundo cansado, né, gente? Sexta-feira, né? Sexta-feira chegou. Então, vou pedir a vocês que estejam atentos aí ao grupo, tá? A gente vai estar postando aí no grupo as próximas aulas, os próximos assuntos, os avisos. Na medida que o nosso cronograma for sendo confirmado em relação aos temas e quem vão ser os nossos professores, a gente vai notificando todo mundo, tá? Mas é muito importante, essa revisão nossa vai ser muito boa. A gente rever a história da Igreja de Nazareno, a história eclesiástica, rever essa ênfase da doutrina arminiana versus o calvinismo, né, esses aspectos aí da soteriologia, ter uma visão geral da teologia sistemática, todas essas perguntas que caem, uma visão da escatologia, enfim, são vários temas que a gente vai estar assim, procurando revisitar. Vamos fazer nossos encontrões lá para fazer aquela revisão geral, todo mundo em conjunto, todo mundo batendo o questionário. A minha sugestão é que cada um de vocês possam estar lendo aí, no mínimo, gente, no mínimo, uma vez por semana, sentar, gastar umas 2 horinhas lendo esse nosso questionário todo, de cabo a rabo. Ler, reler, tenta memorizar, tenta explicar com as suas próprias palavras.
usar todas essas técnicas, né, que vão ajudar a fortalecer a memória para que a gente possa chegar lá né, no dia da prova com esse assunto todo fresco na cabeça, conseguindo explicar, conseguindo dialogar. É até bom a gente ler para a gente trazer comentários aqui para a aula, para a gente poder interagir, tirar dúvidas. Então, leiam esse questionário, tem mais de 100 perguntas, aquelas perguntas que habitualmente caem na prova, tá? E vamos, assim, estar procurando, né, estudar e rever o assunto aí, que Deus esteja abençoando e conduzindo. E, mais uma vez eu digo, sejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Tenha certeza que o Espírito Santo vai estar conduzindo cada um naquilo que cada um necessita, né? Que ele vai estar conduzindo para que a gente possa suprir, né? Aquelas áreas onde a gente está um pouco mais assim necessitado de fazer uma revisão, uma leitura, de compreender mais a fundo. Às vezes a gente tem até uma certa compreensão, mas ela é muito incipiente, né? É importante a gente aprofundar a nossa compreensão. Então, use desse tempo. Não parece, gente, mas dia 17 de dezembro é ali, tá? Tá chegando. Não parece, não. A gente tem uma agenda muito agitada, né? É o dia a dia de casa, do trabalho, do ministério. Então, procura a gente estar, pelo menos aí, pelo menos uma vez por semana, fazendo uma boa leitura. Outra coisa que eu ia dizer é, se vocês, pode ser que ajude, se vocês preferirem, eu não sei como é que é a rotina de trabalho de vocês, mas eu sugiro fazer o seguinte, grava o seu áudio, você lendo o questionário. Depois você vai fazer suas tarefas e dá o play lá e deixa lá o seu próprio áudio rolando. Isso vai ajudar muito você a memorizar. De repente você está fazendo uma tarefa, que é uma tarefa mais braçal, que dá para você fazer ouvindo aquele áudio ali, né? Desliga a televisão, desliga o rádio, desliga a melodia um pouquinho e ouve lá o áudio, né? Que vai ajudar muito a relembrar os assuntos. Que afinal de contas é a matéria toda, né? Praticamente, né? Eu vou passar também no grupo, lembrei agora, alguns materiais. Eu vou compartilhar a tela aqui mais uma vez, antes de encerrar. É rapidinho, tá, gente? Não vou ficar prendendo vocês, não. É jogo rápido. Então, vamos lá. Tem alguns materiais aqui que é importante a gente lembrar. O próprio manual, eu tenho ele em PDF, eu vou colocar no grupo, para que todo mundo possa aí, quem, né, se precisar ter no celular, conseguir pegar aí o manual. Lembra, gente, que o nosso grupo está configurado para limpar a cada 90 dias. Então, se passar de 90 dias e você não baixou, vai sumir, você vai ter que pedir de novo. Tá? Então, procura dar um jeito de salvar aí. Então, eu vou colocar para vocês o manual. Uma boa leitura, tá? É sobre os fundamentos nazarenos. O que tem os fundamentos nazarenos? Uma repetição da introdução do manual, só que com uma outra roupagem, né? Uma apresentação mais moderna, mais renovada, sobre a nossa herança de santidade, sobre a nossa visão global, né? A declaração histórica da igreja, sobre os artigos de fé, tá? Então, é uma boa leitura também. Um outro material, gente, que caiu naquele ano da pandemia, que a gente fez a prova online, caiu 6 perguntas desse livro aqui, ó. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. 6 perguntas, só daqui foram 6. É muita coisa, gente. De um livro só caíram 6 perguntas. Então, basicamente, aqui tem uma certa repetição do manual, dos artigos de fé. Então, não pensa assim, vai ser maçante, eu vou ver isso de novo. Não, não pensa dessa forma, não, porque aqui é com uma outra roupagem, com uma outra abordagem, através de perguntas e respostas, de temas, tentando contextualizar esses temas. Então, vale a pena a leitura, tá? Vale a pena a leitura. Tem bastante coisa legal aqui, bastante pergunta que pode ajudar até para você montar o seu questionário para estudar, você montar uma aula de EBD, ou montar até um curso de discipulado, que aqui é bem trabalhado ou montar algum módulozinho de revisão. Aqui são os nossos valores fundamentais, só que com uma outra roupagem também, tá? Então, são materiais que caem, né? Tem o nosso questionário, que está aí com uma revisão. Aquelas perguntas mais batidas a gente tirou. Outras perguntas que tinha página do manual, a gente procurou acrescentar as páginas do manual certinho. Procuramos acrescentar onde é que está o embasamento de cada resposta, né? Então, vou passar aí no grupo, né? Essa nossa apostila.
Algumas questões a gente deu uma revisitada nelas para poder melhorar o enunciado ou melhorar a resposta. Por exemplo, essa daqui das principais correntes escatológicas, a gente renovou essa pergunta aqui. Então, tem a visão do pré-milenismo histórico, dispensacionalista, pós-milenismo, quer dizer, então a apostila está um pouco assim atualizada, tá? Então, estejam aí usando esse material para estudar. O que mais? Vou mandar também esse daqui, esse resuminho da cristologia, tá? E perdão, das controvérsias. E vou mandar também esse PDF aqui, gente, que é muito bom, muito bom. Estudem ele, vocês vão gostar. Sobre bibliologia. Tudo que tem aqui é pergunta de prova. Então, vale a pena a leitura, tá? Se programa aí para fazer pelo menos umas 2 ou 3 lidas desse material aqui, daqui até a prova. Vai valer muito a pena. Por exemplo, ó, o esquema do Antigo Testamento, né? Então, dividido entre os livros da lei, os livros históricos, poéticos, profetas maiores e menores, o Novo Testamento, que são os evangelhos, o livro histórico, as epístolas paulinas, epístolas gerais. Quer dizer, essas divisões aqui, ó, do Novo Testamento são perguntas de prova. As divisões do Antigo Testamento são perguntas de prova. Quais são os profetas maiores? São perguntas de prova. Quais são os profetas menores? Pergunta de prova. Então, estudar isso aqui é fundamental. Leiam isso aqui, releiam, memorizem esses slides. Eu gostei muito dessa tabela periódica aqui, que é uma forma lúdica, né, inteligente, de você, através de um esquema de cores, você enxergar o Antigo e o Novo Testamento, né, e as suas divisões. Então, nada mais é do que essas divisões que a gente viu nos slides anteriores, porém, com uma outra roupagem aqui, numa visão única. A gente vai ver aqui a organização da Bíblia, né? Então, o Pentateuco, que são 5 livros, os livros históricos, poéticos, né, os 39 livros. E aí a gente vai ver aqui algumas informações assim, mais a nível de curiosidade mesmo. Mas, por exemplo, gente, olha só isso aqui. Mais para frente aqui. Ó, nomes canônicos, né? Escrituras, Sagradas Escrituras, Livro do Senhor e tal. Beleza. A construção, isso aqui também pode ser pergunta de prova. Quantos autores? Durante quanto tempo? Em quantas línguas foi escrita a Bíblia no seu original? Né? Em quais continentes? Então, tem bastante informação. A estrutura da Bíblia, os livros antigos, o Novo Testamento. Isso aqui é pergunta de prova. Pergunta de entrevista, pergunta de prova escrita. Então, tem muita coisa aqui, ó, que é super valiosa nesse material. Fala sobre a inspiração, né? Fala sobre as teorias da inspiração, né? O método de inspiração. Então, tudo isso é pergunta de prova, é assunto teológico, vale muito a pena estudar esse material, utilizar ele para fazer a revisão. Então, eu vou colocar ele no grupo também, para que vocês possam, assim, estar estudando esse material, tá bom? Então, pessoal, um último recado, que eu volto a dizer para todos. Não faz mal compartilhar esses materiais que eu vou botar no grupo. Não faz mal mandar para um amigo, para um colega. Agora, os vídeos eu peço que não mandem, porque para a gente ter a liberdade de ficar aqui entre a gente poder falar, conversar, tirar dúvida. Se porventura a gente, em algum dia, abrir o coração, fizer algum comentário a mais, assim, esse comentário ele fique devidamente guardado entre nós e não seja tirado de contexto, mal interpretado. Então, só quem faz parte do grupo vai receber o link com a gravação, tá? Então é isso. Por hoje é só, né? Deus seja louvado. Concluímos uma etapa. Vamos estar em oração por esse grupo, pedindo a Deus que nos conduza. O pastor Milese levantou a mão. O senhor quer falar alguma coisa, pastor? A paz, boa noite. Pode abrir seu microfone. Não sei se ele só está dando um alô, só está dando um salve, ou se ele está querendo falar alguma coisa. Pastor Eliandro, o senhor ia dizer alguma coisa? Oi, pastor, boa noite a todos. Eu gostaria de saber, tem uma pessoa que está online, participante, mas está com o nome de André, não sei se é o pastor Luciano.
Não sei se é a pastora Andréia, se tem. Eu acho que é a pastora Andréia de Guapimirim. Ah, é? Ah, Isso, a esposa do pastor Newton. Ah, tá bom. Isso. É ela Obrigado, mesma. pastora. Desculpa, tá? Não ter conhecido a senhora. Eu vou colocar lá no controle. Só para a gente ter um controle mesmo. E, pastor, o Diga. pastor Aires colocou lá no grupo agora, quem for fazer a oração final, para orar pelo filho dele, o Aires Vinícius. Uhum. Tá na UTI, teve uma complicaçãozinha na cirurgia, aí que a gente possa incluir ele nas nossas orações. Amém, amém. Bom, Tá joia. gente, irmão, obrigado pela aula. Eu tenho certeza que esse é o agradecimento de todos aí. Amém. Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém gostaria de complementar? Então vamos orar? Oremos então. Pai amado e bendito, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque a tua bênção está sobre a nossa vida, o teu cuidado tem nos cercado e nós sentimos o teu amor encher os nossos corações a cada dia. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Muito obrigado por essa rica oportunidade que temos de nos reunir aqui, Senhor, para estudar, para revisar esses conteúdos que serão, ó Deus, ali cobrados na nossa avaliação. Desde já pedimos, tira todo o cansaço, Senhor, tira todo o enfado, renova a nossa força, renova a nossa mente, renova o nosso entendimento, o nosso coração, e que, ó Deus, nós sejamos, Pai, capacitados pelo Teu Espírito Santo para que possamos nos alimentar da Tua palavra, nos alimentar dos ensinamentos, nos alimentarmos, ó Deus, de todo esse conteúdo que, ó Deus, é requerido de nós, não só nesse processo de avaliação, mas no exercício do nosso ministério, que possamos assim, Senhor, nos capacitar, a Deus, pelo Teu Espírito Santo, para que sejamos obreiros aprovados. Assim, Senhor, pedimos que o Senhor continue nos abençoando, pedimos que o Senhor abençoe aqueles que não puderam estar conosco, aqueles que não puderam estar presentes nessa aula, que tentaram, que desejaram, que quiseram, mas por alguma razão foram impedidos. Que o Senhor abençoe os Teus servos, que através da gravação desse material, que eles possam, assim, serem edificados, ó Deus, e abençoados. Assim colocamos essas aulas em Tuas mãos, cada um que vai estar aqui sendo instrumento, Senhor, do Senhor, para, Deus, enriquecimento, Pai, dos Teus filhos. Pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor conduza, ó Deus, que desde já o Senhor esteja, Pai, nos preparando para essa prova e preparando a prova, e que possamos ser provados, porém aprovados para a glória do Teu nome. Assim colocamos tudo em Tuas mãos, lembrando também nessa hora, Senhor, dos nossos familiares. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. Que cada família receba a Tua paz, receba a Tua bênção, a Tua alegria. E pedimos, ó Deus, pelo filho do pastor Aires, o Aires Vinícius, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, visita ele com a Tua mão poderosa, Senhor. Visita ele com Teu bálsamo de cura. O Deus Jeová Rafa, o Deus que sara, é poderoso para tocar, Senhor, e sarar o Aires Vinícius. É isso que nós te pedimos, Pai. Sê com ele, sê com seus pais, sê com essa família. Exalta o Teu nome na história dessa família mais uma vez. É o que nós assim te pedimos e te agradecemos orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Saudade, Deus abençoe. gente. Saudade de Obrigada vocês, aí. hein? A gente também está com Apareceu saudade, lá. pastor. Apareceu lá, pastor. Está A devendo. paz do Senhor. Aparece sim, gente. Aparece sim. Deus abençoe. A paz, pessoal. Amém, a paz. A paz Paz do para Senhor a todos. todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Amém. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Pastor Sidney, a paz. Pastor Sidney está pertinho. Só que não. Logo Está ali. pertinho, logo ali, né, Logo pastor ali Sidney? do outro lado da poça d'água. Mas é fácil, né, pastor? 2 horinhas de viagem a gente chega, não é isso? Mais ou menos. 2 e mais um pouquinho. Mais um pouquinho, né? 2 e mais um pouquinho, qualquer hora a Mais um gente aparece lá. É isso aí. A gente tem que fazer uma caravana. Vamos pegar uma van, vamos lá para o pastor Vamos Sidney. sim, Pastor, vamos tirou, sim. ó, tava pensando nesse negócio, a palavra caravana saiu da minha. Tava pensando nisso. Caravana, vamos fazer um grupo. Vamos montar essa Vamos caravana sim. aí. Mas para ser legal, a gente tem que ir de surpresa. Quando tem que falar, pastor, estamos aqui na sua porta. Desse jeito. Pura. Desse jeito. Vai ser bom. Pastor, bota água no feijão que a gente chegou. Eita. Bem assim Pensou, mesmo. coitado. É isso aí, Junto, gente. Bem, rapaz. Foi bom estar com Paz. vocês, tá, gente? Foi muito bom, muito boa aula. Um muito excelente final de semana. Paz. Deus bom. abençoe. A paz, a Amém. paz. Ai, Paz, gente. irmão.
Manicinha, paz. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada.